Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberg, sejam bem-vindos ao meu canal. Essa luz vai oscilar um pouquinho hoje porque eu estou usando somente luz natural e tem hora que o sol aparece, tem hora que está nublado. Isto é Suécia. Então vocês já sabem que se ficar um pouquinho escuro de repente, voltar a ficar mais claro, é a luz que está oscilando. No vídeo de hoje eu vou falar sobre se valeu a pena ou não esses 8 anos quase que eu estou vivendo na Suécia. Eu mudei pra cá no finalzinho de 2013 e agora estou gravando esse vídeo em abril de 2021, pra vocês terem assim mais ou menos o tempo do quanto tempo que passou desde que eu cheguei aqui. Em 2013, final de 2013, meu marido e eu mudamos pra cá, vindo de Portugal. A gente morava em Lisboa e a situação financeira lá estava muito mal por causa da crise econômica que todo mundo acho que ouviu falar, que teve na Europa inteira. A Suécia não sofreu tanto assim a crise econômica quanto outros países. E morando em Portugal, nesse tempo que eu fiquei, eu não tinha trabalho e eu não estava feliz porque eu sempre trabalhei, sempre fui independente. E aí decidimos vir para a Suécia porque o meu marido falou que aqui eu teria chance de ter trabalho. Logo que eu cheguei na Suécia, de cara eu percebi que eu tinha 2 grandes desafios. O primeiro era a língua. Eu tinha que aprender essa língua para poder conseguir trabalho, porque eu sabia que conseguir um trabalho estava diretamente relacionado ao fato de também aprender a língua. Então eu já vim com essa certeza. O outro desafio que eu só percebi quando eu senti na pele e cheguei aqui foi o inverno. Era muito frio, a gente chegou num período que já estava muito frio e muito escuro. Então eu lembro que eu saí com meu marido nas primeiras semanas, um dia na rua, eu estava congelando completamente e eu falei, amor, eu tenho a sensação de que eu estou num freezer. E ele disse, mas nós estamos num freezer, porque era -5, se eu não me engano, aquele dia. E foi aí que a minha ficha caiu. Para viver aqui, vencer e conquistar alguma coisa, que eu teria que me adaptar tanto ao frio e à escuridão, que era muito difícil, e aprender a língua. Eu me matriculei imediatamente no curso intensivo de sueco, que foi um curso muito bom de sueco só para acadêmicos. Então a gente não fez aquela primeira etapazinha do curso, porque eles pressupõem que quando a pessoa já é acadêmica, ela já tem um nível mais elevado de gramática e já pode pular algumas etapas que seriam tão básicas. Daí eu fiz isso. Antes de continuar esse vídeo, eu quero deixar muito claro que tudo que eu tô falando aqui e o que eu vou falar, se valeu a pena ou não, está relacionado à minha experiência. Porque cada pessoa tem uma experiência diferente nos países que elas vivem. Eu tenho amigos que vieram pra cá no mesmo ano que eu, a gente se conheceu no mesmo ano, e a trajetória deles foi muito diferente da minha. Nem melhor, nem pior, mas diferente. No curso de sueco, eu estudei no início, nos primeiros talvez 6 meses, eram 8 horas todos os dias estudando e com muito sono, porque era o primeiro ano que eu estava experimentando a falta de luz natural. Em dezembro pode escurecer 2h30 da tarde, 3h30, então dava muito sono, mas eu ainda assim eu tinha que ficar estudando. Eram 4, 5 horas na escola todos os dias, de segunda a sexta-feira, e à noite eu tinha que estudar, porque sempre tinha exercícios para corrigir no dia seguinte, e final de semana era algum trabalho ou outro que eu precisava fazer. Então esse primeiro período para mim aqui foi muito intensivo no curso de sueco. Mas assim que eu cheguei, eu coloquei uma meta pra mim mesma de que eu queria falar sueco, tanto me comunicar quanto escrever dentro de 1 ano. Então eu me esforcei muito, 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 até porque eu sabia que eu não teria o apoio do meu marido nesse sentido, porque ele fala português e ele gosta de falar português, então ele nunca falou sueco comigo e deixou claro pra mim que ele não ia mudar a nossa língua e que a gente não ia falar sueco. Então foi um desafio para mim também criar outras formas de usar o sueco, uma vez que eu não usaria com o meu marido. Tentei fazer amizade com pessoas, lia jornal todos os dias, assistia reportagem, TV, ainda faço isso todos os dias para ir sempre melhorando, mas eu me conscientizei, opa, aqui eu vou ter que aprender sozinha, meu esforço, e eu corri atrás, como a gente fala. Mais ou menos depois de 6 meses que eu tava aqui, eu consegui um trabalho, graças a Deus, que é o trabalho que eu estou ainda hoje. Eu fui trabalhar nesse centro de línguas que eu trabalho, que é do estado,
mas eu era uma professora tipo substituta, porque como o meu diploma ainda não estava validado, não podia ser efetiva. Então eu fiquei trabalhando com contratos que iam sendo renovados anualmente. Logo que eu entrei, eu tinha 50%, e aí eu consegui conciliar com o curso e continuar com o curso. 2 meses depois, o meu tempo de trabalho aumentou para 70%, e aí já não dava mais para conciliar com esse curso. E no final do ano, eu acho que eu já estava com 100%, então eu tive que parar com esse curso e ir para outros cursos mais normais, assim, mais básicos, que não eram intensivos. Eu senti muito, por um lado, de não ter continuado nesse curso, que era maravilhoso, e ele era voltado também para a profissão de professor aqui, mas eu consegui terminar estudando no final de semana, à noite, num outro tipo de curso normal. Então eu tinha um trabalho, eu tinha um salário que ainda não era compatível com a minha profissão, porque eu não tinha meu diploma validado, e aí eu coloquei um objetivo que eu precisava terminar esse sueco, porque era um pré-requisito para validar o meu diploma de professor, que eu tivesse estudado todos os níveis de sueco. Então, eu fiz esses cursos. No primeiro dia que eu terminei o curso, eu juntei toda a minha documentação, diploma, artigos, tudo que eu tinha relacionado à educação, e enviei para o Ministério da Educação sueco, que aqui é chamado Skolverket, que são eles quem vão fazer essa validação e dizer se eu sou uma professora apta para exercer a minha função na Suécia ou não. Aí eu mandei esses documentos. Paralelamente, eu me inscrevi na universidade, porque é muito normal que estrangeiros, quando venham para cá, tenham que completar o diploma com alguma disciplina que seja relacionada a sistema educacional. Enfim, eles fazem uma equivalência do diploma e depois eles dizem quanto que a gente tem que completar. E aí, para acelerar o processo, eu já tinha começado na universidade e já estava estudando também sistema educacional sueco e também teorias da educação. Caso eles dissessem que eu precisasse completar, eu já tinha começado o processo. Foi muito rápido pra mim, não é comum, mas eu lembro que, eu acho que foi em janeiro que eu enviei, e 2 semanas depois eu recebi, 2 semanas, 3 mais ou menos, eu recebi um e-mail do Ministério da Educação e eu pensei, agora esse e-mail deve ser pra dizer o que eu vou completar. E quando eu recebi, não era pra completar nada, era a minha validação, gente. Eu recebi a validação assim direto, mas eu acho também que teve a ver com o fato de eu ter feito uma pós-graduação em Portugal. Como é a Europa e é mesmo o sistema Bolonha que eles chamam, foi mais fácil eles aceitarem aqui e validarem o meu diploma de uma vez por todas, já que eu tinha mais que a graduação, eu tinha também a pós-graduação. Eu fiz em Ciências da Educação em Portugal. Então eu recebi, quando eu recebi aquele diploma, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Tudo estava seguindo no caminho que eu esperava. Daí, a primeira coisa que eu fiz foi escrever pra minha chefe, enviar pra ela uma cópia e dizer, olha, eu acabei de receber a minha validação, então vamos negociar aí meu salário e vamos negociar também meu contrato definitivo, porque eu sabia que ter um contrato definitivo na empresa estava relacionado a ter a validação. E daí ela disse, sim, claro, ficou muito feliz, parabenizou, vamos marcar. Marcamos, chegamos lá, e aí ela ofereceu um salário, aí eu falei, não, acho que não é suficiente, agora eu sou validada, eu quero um salário mais alto, porque aqui você negocia salário, tem essa parte, é muito legal, de você negociar o seu salário. E aí eu falei pra ela, não, eu trabalhei muitos anos recebendo um salário muito abaixo do que eu deveria, e agora que eu sou validada, eu quero um salário justo, compatível com a minha profissão. E aí ela, olha, vamos ver aqui. Aí ela conseguiu aumentar, sei lá, mais 1000 coroas, 100 euros dentro do pacote. Eu sei que no total eu tive um aumento assim muito bom mesmo, quando eu recebi a minha validação. Isso aconteceu em 2016, eu acho que eu recebi a minha validação. Foi 2016 ou 2017. 2017 eu engravidei, depois de ter passado aí 1 ano tentando, né? E quase ter feito inseminação. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre o meu processo para engravidar, que foi demorado. Mas aí eu engravidei em 2017 e eu estava muito feliz porque as coisas estavam seguindo como eu esperava e dentro do que eu trabalhava, porque eu não estava sentada esperando nada cair do meu colo. Desde que eu cheguei nesse país, eu nunca deixei de trabalhar, de estudar, de procurar fazer coisas. É uma coisa que eu não falei ainda, enquanto eu estava estudando no início que eu cheguei aqui, eu fui trabalhar num salão
de uma brasileira que tem aqui. Fui ajudar ela a fazer escova, fazer depilação também, que eu sei fazer muita coisa. Então eu nunca fiquei parada, eu sempre corri atrás, sempre procurando evoluir. Ainda sou assim, mas eu acho que eu sou um pouco hiperativa porque eu não consigo ficar parada. Continuando, aí eu engravidei de Sofia e eu comecei a planejar o futuro porque eu imaginava, né, que seria um pouquinho diferente. E a minha gravidez, ela foi maravilhosa, foi muito maravilhosa mesmo. Eu não tive enjoos, eu viajei até 7 meses de grávida com as minhas amigas pra Amsterdã. Então eu pensei assim, minha filha vai ser uma criança maravilhosa, eu vou estudar enquanto eu tô de licença maternidade, porque eu sabia que eu ia tirar 1 ano de licença maternidade, e aí eu me inscrevi na universidade pra estudar espanhol, que é pra ter também no futuro uma outra possibilidade de ensinar se eu tiver enjoada com o português. Fui estudar espanhol na universidade, comecei, tava grávida ainda, foi super legal, e aí conheci a turma, conheci os professores. E quando minha filha nasceu, ela não dormia. Não dormia, mais de 25 minutos, 30 minutos. E aí eu falei, esse sonho vai ser abortado, porque eu não conseguia segurar um gato pelo rabo, de tão cansada que eu tava todo o tempo. E aí eu tranquei a universidade e pensei, vou voltar daqui a um pouco tempo. E ela continua não dormindo. E ela tem quase 4 anos hoje, tá um pouquinho melhor, mas ainda não dorme a noite inteira. Então eu abortei esse projeto de longo prazo, de estudar espanhol na universidade, mas continuei estudando outras coisas, estudei inglês, estudei outras coisas que eu gosto e que são do meu interesse pessoal. Ainda no ano que eu estava grávida, eu estava com muito autoconfiança nesse ano, porque eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista com a minha chefe, ela é latina também, ela é do Uruguai, minha primeira chefe, eu já tenho o 3º agora, ela perguntou pra mim como você se vê daqui a 3 anos. Eu lembro exatamente, isso foi em 2014, eu disse pra ela, daqui a 3 anos eu me vejo com um bebê, porque eu quero ter minha filha. Aqui na Suécia não é um problema você ir numa entrevista de emprego e falar que você pensa em ter filhos. Eu sei que no Brasil isso pode ser delicado para algumas mulheres, mas aqui você pode dizer, e eu disse, então que em 3 anos eu me via com um bebê, eu teria terminado o sueco e que o meu diploma estaria validado e que eu teria um contrato definitivo no trabalho. Eu disse tudo isso. E 3 anos depois, a minha chefe me lembrou de tudo isso que eu tinha falado. Quando eu fui falar com ela que eu estava grávida e que ia tirar licença maternidade, ela me lembrou de tudo isso. Então foi muito legal, assim, essa experiência, esse feedback, enfim, que a gente teve aqui. Continuando, nesse ano que eu estava grávida, eu estava com uma autoestima maravilhosa, elevadíssima. Pra quem já me acompanha aqui há tempo, sabe que eu também sou atriz, estudei artes cênicas no Brasil, trabalhei com teatro lá, mas aqui eu nunca tinha procurado nada porque eu pensei, mas eu sou estrangeira, não vai dar certo, meu sueco não é fluente, eu não tenho estereótipo sueco. Enfim, eu me auto-sabotei um tempo e não procurei nada nessa área. E aí, de repente, eu resolvi olhar para alguns sites que tem aqui e vi que eles estavam procurando grávidas para fazerem uma propaganda. E aí eu me inscrevi nesse site e falei, vou mandar minha foto. Aí mandei a minha foto e eles me chamaram, assim, algumas horas depois. Nós gostamos muito da sua foto, gostaríamos muito que você viesse fazer o trabalho de fotografia conosco. Era uma agência que faz fotos para vender para bancos de imagens. Eu faço muito isso aqui. E daí eu fui e eles me chamaram e eu fiquei super feliz, muito feliz, assim. Aí fui, fiz o trabalho, foi maravilhoso, porque a minha primeira experiência aqui foi um trabalho muito profissional, foi num estúdio, e nesse estúdio tinha toda a estrutura, tinha camareira, tinha maquiadora, cabeleireiro, tudo pra preparar a gente. Então eu me senti assim, uau, uma rainha, um banquete grandão pra gente comer o que quisesse. Então eu falei, nossa, que legal isso, tô gostando disso. Já de pouco depois que Sofia nasceu, eu vi um anúncio para um filme que era para um partido de esquerda aqui, chamado Vänsterpartiet, que foi 2018. E daí eu mandei, assim, minha candidatura e eles me chamaram. Gostaríamos muito que você fizesse esse filme. E daí eu fui fazer o filme e foi muito legal também. Aí eu continuei, fui criando mais autoconfiança. Então hoje eu trabalho com as duas coisas. Eu dou aula em escola, professora. Aí depois disso eu já fiz muitas coisas, já fiz comercial pro McDonald's, já fiz para outras empresas. Faço muito fotos para bancos de dados, que é quando eles simulam situações diferentes da gente numa reunião,
ou coisas do gênero. Já fiz participação em séries. Então eu fui criando mais autoconfiança aqui e hoje eu sei melhor da minha capacidade e o mercado de trabalho estava realmente aberto para mim também. Aí eu já tinha passado o tempo aqui na Suécia que era necessário e aí eu pedi a nacionalidade sueca. Uma semana depois eu recebi o documento de que eu era uma cidadã sueca também. Obviamente que eu sei que isso daqui é muito teoria, né? Porque eu vou continuar sendo brasileira até morrer. Ter um passaporte europeu pode facilitar a vida de muitas formas, pode abrir portas para outros países. Por exemplo, a gente viajou 2 vezes para os Estados Unidos, para Nova York e para Califórnia, e foi muito simples com o passaporte sueco, não precisa de visto, só precisa preencher o ESTA, que é um documento que eles têm, então facilita a vida. Aqui na Suécia eu não vejo qualquer diferença em ter um passaporte sueco ou não, mas se eu vou para o exterior, por exemplo, para alguns países que exigiriam visto de brasileiro, eu posso usar o passaporte sueco e eu tenho a vida muito facilitada, porque a Suécia tem uma relação diplomática excelente com praticamente todos os países. Então é muito fácil com o passaporte sueco entrar e sair de qualquer lugar. Então essa foi um pouquinho a minha trajetória aqui desde que eu cheguei. Obviamente que durante esse período muitas coisas muito positivas que não foram mencionadas aqui aconteceram. Outras mais difíceis também aconteceram. E para concluir esse vídeo eu vou falar um pouquinho do que eu considero que são pontos negativos e pontos positivos de viver aqui. Os pontos negativos que eu, como brasileira, considero de viver aqui na Suécia, o primeiro, para mim, que é o pior de todos, é o clima. O clima é muito difícil porque é muito raro você ter bom tempo, você nunca sabe se vai ter bom tempo e às vezes, mesmo no verão, pode ser um verão chuvoso e frio. E aí quando você tem esses verões ruins, você teve um ano inteiro ruim, porque o inverno é certo que ele vem e ele é frio e é escuro. Então essa parte do clima pra mim é mais difícil. A segunda coisa que eu acho que é difícil morar aqui é que eu tô mais distante da família. Porque quando eu estava em Portugal, por exemplo, morando lá, era um voo direto de Lisboa pro Rio de Janeiro. Não existe voo direto de Estocolmo pro Rio de Janeiro. A gente tem sempre que fazer uma conexão em algum outro país. Vocês estão vendo a oscilação da luz, né? Porque agora o sol voltou a aparecer de novo. Essa parte da distância, né? Se acontece alguma coisa, sei lá, com um familiar, eu preciso ir muito rápido pro Brasil, eu não vou conseguir assim tão rápido. E uma outra coisa que eu acho negativo por um lado, mas por outro nem tanto, é que a gente acaba ficando mais formal. Aqui você não tem muita informalidade, você não vai na casa do vizinho sem avisar. Claro que se é amigo muito próximo, eu posso aparecer lá e bater na porta, mas a gente fica tão acostumado com essas etiquetas que você não faz nem com um amigo teu. Então assim, nem meus amigos brasileiros que vivem aqui, eu faço isso, de aparecer na casa sem avisar, porque eu posso simplesmente dar a cara na porta e não encontrar a pessoa em casa. Então a gente fica muito mais informal nesse sentido. É claro que a gente ainda consegue, com uns amigos ou outro, fazer alguma coisa assim mais espontânea, mas em geral você precisa marcar tudo na agenda. Pontos positivos de viver aqui, na minha opinião, atualmente, é que a gente fez amigos incríveis, maravilhosos. Temos amigos assim que vamos levar pra vida inteira, que são a nossa família aqui. Quando você vive no exterior e você não tem familiar, e você encontra amigos que você ama, acolhe, que te ama e te acolhe, esses amigos viram parte da sua família também, né? Então eu tenho amigos aqui maravilhosos que eu sei que em qualquer circunstância difícil da minha vida eu posso bater na porta e eu vou ter abrigo. Outra coisa positiva é que pelo menos com os familiares do Jonas a gente tem mais convívio agora, porque quando estávamos em Portugal não estávamos perto nem dos meus, nem dos familiares dele. Mas aqui na Suécia tem os filhos dele e tem também os pais dele que moram numa outra cidade, mas que a gente pode viajar 3 horas de carro e visitá-los. Então temos esse contato mais com a família dele também. Outra coisa super positiva na nossa vida aqui é que a gente conseguiu estabilizar a nossa vida financeira, porque quando a gente veio pra cá, a gente veio quase que sem lenço e sem documento. A gente não tinha dinheiro, a gente tinha pouca economia que ia fazer com que a gente se mantesse durante um pouco tempo até que conseguíssemos um trabalho. Então aqui a gente conseguiu colocar nossa vida financeira em dia, com os 2 trabalhando, a gente consegue poupar, a gente conseguiu adquirir coisas que gostaríamos.
e isso é maravilhoso. E a última coisa que eu considero maravilhoso nesse país, agora especialmente que eu tenho uma filha, é que a Suécia está considerado um dos melhores países do mundo para as crianças viverem. E eu vejo de verdade isso no dia a dia. Tem segurança, tem escola gratuita, tem hospital gratuito para as crianças. Todos os espaços da cidade, pelo menos eu moro em Estocolmo, são adaptados e são, como eles chamam, tem um nome que seria amigável para a criança. Os museus são adaptados para as crianças. Então, para a criança, esse país é fantástico. E no futuro, eu não sei se eu escolheria ir para outro país para criar Sofia, porque para ela é maravilhoso esse país. Então, para finalizar esse vídeo e respondendo o título desse vídeo, sim, eu acho que valeu muito a pena ter morado na Suécia esses últimos anos da minha vida. Eu evoluí muito aqui, como pessoa, como profissional. Eu estou ainda em processo de evolução, porque esse país ele permite você que tem interesse em continuar estudando, aprendendo e se desenvolvendo, tem todas as possibilidades aqui para fazer isso. Então sim, vale muito a pena, apesar de nem tudo ser mil maravilhas, apesar de nem tudo ser mar de rosas. A gente tem que colocar na balança e ver para onde que vai pender mais. E colocando na balança, a mim é muito válido morar aqui esses anos. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Me sigam também nas minhas outras redes sociais. O meu Instagram vai aparecer em algum lugar aqui da tela e tá também nas descrições. Obrigada por ter assistido até o final. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!